eu acho que ainda é uma afirmação forte. Eu acho que a gente está vendo um cenário em que essa estabilidade do mundo unipolar, a ordem pós anos 90, pós queda da União Soviética, está se esfacelando. Eu acho que depois da queda do Bloco Socialista, você tem uma dominação muito consolidada ali do circuito financeiro econômico geral, né? Centrado nos Estados Unidos, no Reino Unido e tal. A ordem que criou a União Europeia, que criou os blocos de comércio livre e tal. E eu acho que a gente está vendo a desarticulação dessa estrutura. A gente está vendo um processo em que essas disputas das classes dominantes desses países, dessas frações, né, de novo, começam a se bicar, tentando consolidar uma hegemonia global. E acho que, inclusive, a ascensão do Donald Trump ao poder é muito um retrato disso também. Né? Eu acho que ele vem com um discurso muito nacionalista, muito chauvinista, né? Muito xenofóbico em relação a essa ideia do que são os Estados Unidos, do que é a sociedade dos Estados Unidos, como uma resposta a essa crise generalizada da economia que os trabalhadores de lá passaram a viver. Então, esse discurso, né, fascistizado, esse discurso fascista dele, é um discurso que vai servir para dar um amálgama, né, para poder conseguir criar uma coesão ideológica entre essas pessoas, para que elas não caiam no comunismo, ou para que elas não caiam numa crítica radical. E eu acho que esse processo está sendo vivido em muitos outros lugares. E aí são várias frentes que estão sendo abertas, né? Acho que a Ucrânia é um exemplo disso, as tensões que existem entre China e Taiwan também é um exemplo disso. Eu acho que agora a questão no Oriente Médio também é um exemplo disso, especialmente com relação a essa posição que Israel ocupa naquela região. Então acho que a gente não está vendo ainda uma terceira guerra mundial, mas a gente está vendo a montagem de teatros que estão mostrando esse desgaste, né? Tanto que é tipo isso, a ONU, o Conselho de Segurança, façam alguma coisa, e foda-se, né? Nada. Foda-se, tipo, meio a brisa do que é a pré-Primeira Guerra Mundial. Aliás, pré-Segunda Guerra Mundial, né? Que você tem a formação da Liga das Nações depois da Guerra Interimperialista, né? Da Primeira Grande Guerra, e que serviria como uma organização multilateral que serviria para poder resolver os conflitos que aconteciam entre os países. E aí, conforme essas contradições foram crescendo, quando esses projetos nacionalistas chauvinistas foram crescendo, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, mas também na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, etc, 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 esse papo multilateral, né, esse papo da paz perpétua entre os povos não cola mais. Não tem colado mais. Então a ONU não consegue fazer mais nada, o Conselho de Segurança não consegue fazer mais nada, porque eles não respondem aos interesses gerais das pessoas, né? Eles respondem aos interesses dos grupos que comandam cada país. Então, para eles, será que é interessante, por exemplo, para os Estados Unidos fazer uma virada na sua política internacional na direção de, por exemplo, apoiar a criação do Estado palestino para poder estabilizar a paz ali? Claro que não. Por quê? Porque o fato de Israel existir naquela região é um instrumento que garante a continuidade e a dominação dos Estados Unidos naquela área, do seu ciclo de influência, pelo menos. Então, mas o Irã não tem a mesma significância, por exemplo, para a China e para a Rússia? Acho que não. Como barreira protetora? Não, acho que não. Porque seria interessante eles protegerem esse fronte direto. Para evitar o avanço dos Estados Unidos. Não, né? eu acho que assim, exato, o alinhamento do Irã com a Rússia e com a China é muito maior, né? Evidentemente. Fora a parceria, né, simbólica de amizade. Mas eu falo estrategicamente. Não, então, eu acho que estrategicamente é um ponto muito importante de resistência à expansão imperialista que acontece ali, tanto por Israel quanto pelas operações guiadas pelos Estados Unidos. Então é só você olhar, né? O que aconteceu com o Iraque, com o Afeganistão, com a Líbia, com a Síria, com esses países em que você teve uma intervenção direta ou parcialmente direta dos Estados Unidos. O Iraque virou terra de ninguém. O Afeganistão foi destruído completamente. A Síria está em frangalhos. A Líbia, que era o país que tinha o maior IDH da África, hoje tem comércio de pessoas escravizadas nos portos de Trípoli, da capital do país. Pessoas escravizadas. Tem registro disso, de comércio, claro, né? Não é um comércio aberto, né? Mas é um comércio que acontece. Então, tipo, eu acho que o Irã, ele acaba servindo como esse Estado que serve para poder impedir essa expansão.
Eu acho que é isso. Sim. Tanto que, desde 79, desde a ocorrência da Revolução Islâmica de 79, que é quando você tem a deposição de um rei, de um monarca que havia sido colocado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra ali, os Estados Unidos olham para o Irã como um dos grandes inimigos que existe. Isso quando o Ayatollah Khomeini assumiu lá. Isso, lá no comecinho. Então existia, né, essa visão e existe essa leitura também dos iranianos, né, desses setores, de que os Estados Unidos eram a nação que carregava o mal, né, do imperialismo, da desgraça dos povos, da intervenção e tal. Então eu acho que o Irã ele tem um papel fundamental nesse espaço. Fundamental. Acho que do ponto de vista estratégico, pela produção petrolífera, pelo controle do Estreito de Hormuz, pela aliança que eles têm... Tá Não, fechado. Tá fechado ainda. Não, eu não sei se eles fechado, chegaram hein? a fechar. Fechou ele. Então, Teve a sinalização de que vai fechar, isso, né? Teve uma sinalização no Estados Unidos parlamento falou, se fechar, de que ia fechar. Eu não sei se chegou a fechar. Ah, tá. Não tenho eu também certeza, não mas sei. teve realmente ali um Foi movimento cogitado. do parlamento para poder fechar. Você viu que a guerra acabou hoje? Sim. E Como já assim? voltou? Vai. Já voltou? Israel Não e Irã. acabou. Acabou. Os dois concordaram num cessar-fogo. Não, então, o que aconteceu é Os que... dois- O Trump concordar. que falou, o até Trump tal hora falou vai que ter um houve cessar-fogo. E aí eu acho que ele não foi cumprido. Exato. Não foi cumprido porque o Trump esperava que o Irã aceitasse o cessar-fogo. Aí o Irã não aceitou o cessar-fogo. Porque sabia que se aceitasse o cessar-fogo, era a vitória de Israel. Então o que eles fizeram? Mantiveram o processo ali, porque eles sabiam que eles seriam atacados novamente se eles aceitassem o cessar-fogo. Não abaixaram a guarda. E aí deixaram Israel aceitar o cessar-fogo. Então E quem bombardear aceitou... lá. E quem aceitou o cessar-fogo foi Israel. Então foi uma vitória muito importante, tática, desse momento do Irã e dessas forças contra-hegemônicas. Você já parou pra pensar que Israel tá aproveitando esse momento pra fazer um avanço lá em Gaza? Velho? Ah, com certeza. Com certeza. É o Tipo plano... assim, ninguém fala de Gaza, velho. Eles estão esculachando lá, estão matando geral. O que ele tá fazendo é o plano lá da Eretz Israel, né? Da grande Israel, do reino de Davi, né? Essa sim, projeção. sim. É o sonho do Netanyahu, né? É o sonho, na verdade, não só do Netanyahu, mas eu acho que é a consolidação final do projeto sionista. Mas me parece que, tipo, virou uma cortina de fumaça, sabe? Eu vou tacar Irã me ataca, ninguém vai conquistar ninguém, mas enquanto isso acontece, a mídia mundial tá focada nesse ataque, um gastando bomba com o outro, todo mundo falando disso, eu vou lá em Gaza lá e continuo. E vou, né? Porque a galera antes dessa guerra, o assunto era o que estava acontecendo em Gaza, né? Com o povo palestino, né? O mundo todo grilado com esse negócio, ó, chega, tem que acabar. A perder é muita atrocidade, né? O pessoal que ele tinha muita barbárie acontecendo ali, todo mundo cobrando, né? Agora ninguém fala mais nada. Eu acho que essa guerra que Israel propôs, né, nesses ataques, nesses avanços, é de justamente tentar dar cartadas finais, assim, para tentar consolidar mais o seu poder na região. Porque vem passando por abalos. Tipo, para pra pensar no seguinte, né? A guerra não começou no 7 de outubro de 23, né? Mas a contraofensiva da Frente Nacional de Libertação da Palestina, liderada por várias organizações, dentre uma delas, né, o Partido do Hamas, foi um movimento de contraofensiva que não se via há muito tempo na região da Palestina, né? Na faixa de Gaza. E, naquela época, houve o processo de divulgação de que Israel trucidaria os palestinos. De que, tipo, acabou, né? É isso. E o que a gente observa é o arrastamento da guerra por quase 2 anos. Tipo, como que... o que explica os palestinos cercados por água, terra e ar, em todos os lugares, sem acesso a suprimento, sem acesso à eletricidade, sem acesso a recursos básicos para se manter na guerra, está conseguindo não só segurar a guerra, mas infligir perdas ao exército israelense. Porque não se esperava que houvesse uma resistência tão bem articulada e tão bem realizada. Porque é isso, se a superioridade de Israel era tão grande, a guerra estaria vencida em dias, semanas talvez, meses no pior dos casos. Só que você tem um ataque que é focado principalmente aonde? Aonde que Israel é eficiente? Mas será que o problema para Israel lá é o Hamas? Ou será que o problema é o povo palestino? O problema é o povo palestino.
O problema é o povo Você palestino. entende? Sim, sim. Tipo assim, se for pra acabar com o Hamas, pô, o exército deles é muito mais Não, poderoso. Os já, caras mas têm se tudo. fosse- A limpeza étnica do Estado sionista já é um processo de Mas, realização. tipo, que há dure muito 3, tempo. 4, 5 anos e até não ter mais ninguém ali, porque é o que tá aparecendo. Não, então, é isso. Só que aí qual que é a questão? Israel, no meio desse processo, fragiliza sua imagem internacional. Porque É Israel não é eficiente contra militar. Israel é eficiente contra hospital e escola. É eficiente contra mercado. É eficiente em bombardear acampamento da ONU. Lá não tem mais. Na Palestina não tem mais nada, tem? A faixa de Gaza está completamente devastada. É, a faixa de Completamente Gaza, no devastada. caso, Porque a Cisjordânia... Sim. Mas é interessante, né? Porque aí você percebe a diferença de discurso. Na faixa de Gaza, o pau tá comendo. E a liderança da Palestina na Cisjordânia, o Mahmoud Abbas, que é ligado ao partido do Fatah, que é o partido dominante, ele é hegemônico na política palestina na Cisjordânia há muito tempo, condenou o contra-ataque do Irã a Israel. Condenou o contra-ataque falando o quê? Falando que era uma agressão a... na verdade, condenou o ataque do Irã às bases americanas no Catar. Falando que era uma quebra da soberania catari e que isso não poderia ser feito. Então, tipo, olha o nível que tá chegando as lideranças de determinadas organizações na Palestina. Então, acho que assim, nesse cenário, os palestinos eles olham para essa questão envolvendo a resistência deles na faixa de Gaza e eles se fecham cada vez mais nesse projeto. Tem um dado, ele já deve estar desatualizado, mas acho que na época que Israel tinha matado 50 mil palestinos, mais ou menos por aí, o registro é de que se tinham matado 17 mil combatentes do Hamas. Então 17 mil soldados do Hamas foram derrubados. Uhum. E os registros de convocação e de alistamento de soldados do Hamas bateu 17 mil pessoas que entraram no exército de novo. Então é como se eles brotassem do chão. É como se eles se recusassem a parar de lutar. Eu acho que essa é a grande sina, eu acho que é esse o grande problema da ideologia colonial do sionismo israelense. Que é o problema de toda ideologia colonial, que é o problema de toda ideologia que leva essa ideia de progresso, civilização. Ela é tão calcada numa ideia racista sobre o outro e de ver o outro como inferior a si mesmo, que deixa de enxergar a realidade do armamento, da organização, do planejamento. Mas nessa percepção de ideologia, a do Irã não é muito semelhante também? De que eles são uma nação dominante, que eles são maiores e que eles teriam que talvez sobrepujar todo o resto? Não. Eu acho que o Irã é uma teocracia. É isso. O Irã é uma teocracia tal qual Israel. É isso. São duas teocracias. Uma é um Estado judeu e outra é um Estado muçulmano. É isso, um Estado islâmico. É isso. Mas a leitura que se tem a respeito dos povos na região é uma leitura muito mais guiada pelos princípios da autodeterminação e dessa defesa, ainda que numa certa perspectiva que possa ser limitada, que possa ser ligada a aspectos religiosos, etc, etc. Mas é uma noção que visa combater exatamente a ascensão das forças imperialistas estrangeiras historicamente ali, né? Então eu acho que eles caminham mais por essa via. É um país que entende a necessidade da articulação da luta contra essa dominação imperialista, Sim. Ao mesmo tempo que carrega algumas contradições, como o fato de que foi durante o regime após a Revolução de 79 no Irã, que o Partido Comunista do Irã foi duramente perseguido por essas forças. Então são essas contradições que aparecem, né? Tipo, não é um regime comunista. Tem um registro de um partido comunista no Irã. Que foi perseguido pós-79. Caraca, que foi duramente perseguido pós-79. Mas isso significa anular a importância que o Irã carrega naquela região? É o que você falou. Mano, é uma centralidade estratégica ali enorme. Porque é uma área que conecta a Península Arábica com as regiões mais centrais da Ásia. É uma área que tem conexões com os principais portos de saída de petróleo. É uma área que você tem a conexão também com fontes importantes de água. Você tem várias características centrais. Uma extensão territorial significativa. É um país grande. Ali, você tem que romper muita coisa. O Breno falou aqui que a única forma dos Estados Unidos evitar a hegemonia mundial chinesa é através de uma guerra. Sim. Que não consegue mais fazer um fechamento. Não consegue justamente porque é um império moribundo. Né? É um império em ampla decadência. Só que assim,
tomar um certo cuidado, porque acho que a galera às vezes evoca demais, por exemplo, essa ideia dos BRICS, né? De que os BRICS seriam a salvação do Brasil ou a salvação do mundo. Mas calma lá. Pô, é uma ideia Então, sensacional, né? É que os Passou BRICS, da hora. Os BRICS não são exatamente uma aliança militar, né? É um bloco econômico, comercial. Então eles Mas não... se você tá lá, mano, fala sério, se seu dinheiro tá ali perto, você defende. Não, Ela traz outros eu acho que interesses. assim, não, eu acho que assim, né? A sua visão é transparente, é real. Mas que- vai além da parceria econômica. Eu não sei. Olha aqui pra você ver, você pega o Eu não BRICS ali, sei. todos são simpatizantes uns dos outros. Não, eu acho que o Brasil que é mais morninho ali, não. Então, eu o acho que Brasil é mais morno, não, o resto o Brasil bem... tá indo pra um lugar perigoso nessa parada, velho. Tá indo pra um lugar perigoso desse lugar, porque assim, eu vejo hoje um alinhamento muito maior do Brasil, por exemplo, com o bloco da União Europeia e com a política do Partido Democrata dos Estados Unidos, por exemplo. Então eu vejo muito mais o governo federal próximo do Macron, próximo do premier da Alemanha, próximo dessas figuras, que são as figuras desse mundo multilateral, globalizado, blá blá blá, que se fundou nos anos 90 e que hoje não tem mais poderio nenhum. O Trump é um cara que vai adotar a política nacionalista, né, para poder tentar garantir a hegemonia dos Estados Unidos via guerra, Já se posicionou sobre isso. Porque o entende o discurso dele é esse. que na economia, nessa disputa mundializada do comércio mundial, Perdeu, já acabou, era. perdeu, já era. era. Só que assim, eu acho que também não pode entrar com muita sede ao pote de achar que acabou, porque os Estados Unidos não é um país eco minúsculo, é um país que tem bases militares espalhadas no mundo todo. É um país que consegue movimentar porta-aviões em quantidades consideráveis. É um país que é o grande cabeça da OTAN, que é uma aliança militar enorme, gigantesca. Muito grande. Os muito Estados poderosa. Unidos, quebrado, a galera fala tá Não quebrado, tem grana tá pra quebrado. movimentar isso Ah, Tá mais. não. quebrado, tá tem, quebrado, mas já tem. viu o rico quando Será? quebra? Acho que assim, Rico não quando tem quebra as não fica mesmas pobre, condições não. de outrora. Tanto do ponto de vista econômico, tanto que eu acho que esse movimento que o Trump faz para tentar investir na perfuração de petróleo dentro do país é um movimento que visa retirar os Estados Unidos da dependência de petróleo comprado no mercado internacional, do qual ele depende muito, e focar essa produção na direção de uma autonomia, de uma soberania energética ali, né? No continente, Sim. né? No território dos Estados Unidos. é. Sim. Tanto que ele fez um Twitter, né? Perfurem. É isso, porque Perfurem como nunca perfuraram. eu acho que o grande engodo, por exemplo, desse último conflito é o fato de que os Estados Unidos, eu acho que, e aí assim, né, é uma impressão, eu não tenho nenhum dado mais robusto sobre isso e tal, mas os Estados Unidos, eles ainda não têm uma autonomia produtiva de petróleo interna que permita que eles saiam desse circuito mundial e que, portanto, não dependam mais do transporte de petróleo do Estreito de Hormuz no Irã ou do transporte de petróleo no canal de Suez. Qual que foi o grande problema com o ataque do grupo Ansar Allah, né? Os Houthis, conhecidos como Houthis, que dominam o Iêmen. Eles atacaram os navios petroleiros que estavam passando pelo Mar Vermelho. Esse é o grande problema, porque se você bloqueia aquela saída, você bloqueia também o acesso ao duto de petróleo leste-oeste que atravessa a Arábia Saudita, que é um dos principais pontos de extração petrolífera que tem na região. Então acho que assim, os Estados Unidos eles não têm mais a mesma condição de bancar essa guerra, esse conflito. Tanto que eu acho que é isso. Esse ataque que o Trump fez, né, que direcionou ao Irã, é meio que uma provocação. Pô, as Américas não tem petróleo suficiente pra abastecer os Estados Unidos, não, cara? Não dá ideia, pelo amor de Deus, pô. Para. Não, é só dá uma questão, ideia. né? Mas Tipo, só a margem Venezuela- equatorial. Não, a Venezuela margem tem pra equatorial caralho, já né? tem, a margem equatorial tem, só que ninguém pode saber disso, porque senão a gente pode explorar. E aí é ruim, deixa eles mesmos explorarem A gente pode depois. escolher, né? Ou a gente explora e vende pra Israel, ou vem a águia da democracia abençoar o nosso país com liberdade e civilização, Puta que né? pariu. Toma da gente. Liberdade, vai. civilização e Porra. M16, né? É isso. Cara, Sim. então, a galera tá falando muito dos Estados Unidos tá falido que não dá conta, Tá mesmo? e eu não me enganaria com essa situação. Eu tô muito mais próximo do que você pensa. Não menospreze, não. Porque mesmo caído, ele é um soldado forte. Então, é isso. Eu acho que é um país em decadência, Ele é um soldado forte. mas não é um ator fora do jogo. Ele é um soldado que dá sorte. Sorte que a Quem é China é bom dá pacífica. sorte? Quem é sorte bom que dá os caras não sorte? querem ficar de intervenção em outro lugar, cara. Tá cada um Mano, ele- cuidando da sua casa lá. O Isso. chinês tá lá Não, trabalhando, isso, cuidando da exatamente. casa dele. E ele tá os fazendo Estados outro Unidos jogo. ficam brincando de war a vida Isso, inteira aí. ele tá fazendo E dá outro jogo. sorte que o povo é pacífico, velho.
Ele sabe disso. Porque se a Ele não China faz resolver isso sem amanhã pôr moral na casa, e acabou, meu irmão. Acabou. Mas ela tá disposta? só a China, querer, é não, só a China querer. tá preocupada em fazer o dela, sabe? Não é isso. E ela tem uma dependência também financeira dos Estados Unidos. É isso, mano. O jogo não é só bomba, não. Tem muito dinheiro envolvido. China, dependência financeira dos Estados Unidos. Claro que tem. Ué. Opa, professor Gaiofato, por Tem favor. ou não? Não sei. Não sei Ah, dizer. bom, obrigado. Não sei dizer. É, porque aí fica eu e ele aqui, ó, sei dando que palpite a China errado do outro é, também. é uma das principais financiadoras dos Estados Unidos a partir da compra de Que ela títulos comprou da de dívida título. pública. Isso, ela tem dos muito. Estados Unidos. Tem muito. É. Quem mais Então, eu tem, acho- né? Ah, não, então é isso mesmo, né? É um dos grandes. Hoje a China é um dos grandes financiadores da política econômica dos Estados Unidos através de título da dívida. Mas eu acho que, tipo, o mercado interno da China já mantém eles ali, velho. Não, já possível. existe uma manutenção. Os caras não dependem dos Estados Unidos. Ah, pra- não, depender Não tem mas- essa. Não, Cara, mas deve ser o maior parceiro eu comercial acho que deles também. os dois grandes Não, deve não. gargalos. É o maior parceiro comercial da China, é os Estados Unidos. Acho que os dois Até maior grandes- do que a Rússia. Acho que os dois grandes gargalos ali são, primeiro, a questão do controle de patentes, de tecnologia, que a China já avançou muito, né? Já conseguiu desenvolver muito, mas que ainda está nesse páreo. E a questão militar. E a questão da disposição das bases militares espalhadas pelo mundo. Que eu acho que os Estados Unidos têm uma Tem muito, proeminência, uma participação muito, muito, muito maior. Não, tem base militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul, no Japão, na Índia, tem um monte de lugar. Israel. Um monte. Não, Israel é uma base militar dos Estados Unidos, né? Sim. É uma base inteira, né, militar. Agora, Mas você acha voltando que de pra ser uma Israel. potência mundial, você precisa ter base militar em todos os Eu lugares? acho que você precisa ter a capacidade de desenvolvimento de uma indústria nacional de defesa. Acho que sim. Por exemplo, por que ninguém mexe com a Coreia Popular? Nossa, é doido demais, hein, velho. Por que ninguém mexe com os caras? O cara Porque- comprou a liberdade Porra, dele, né, porque velho? o cara tem um botão que ele aperta e sai ali o brinquedo dele Mexe pra... comigo, né? Mexe comigo então. Ah, vou te atacar, tá bom. Faça a bondade. Você já Pode viu? começar. E eu Já acho viu que uma ele ainda música paga da- de doidinho, assim, no mundo, assim, sabe? Tipo, Não, ele nem é doido, mas ele eu paga acho de que um doidinho. pouquinho ele é. Não, ninguém mexa com ele tá ele. segurando a autonomia dele, assim. Sim. Então, acho que assim, para qualquer país conseguir constituir um amplo processo, uma soberania em termos de defesa, é necessário que você tenha investimento em indústria técnico-científica, militar, de treinamento e tal. E no caso, por exemplo, do Brasil, né, seria fortalecer uma estrutura de organização das Forças Armadas, né, ou dessa estrutura de defesa, não a partir da via que é pensada hoje. Porque hoje, por exemplo, o oficialato das Forças Armadas, né, os generais, os marechais e tal, ganham muito dinheiro, ganham muitos benefícios, aposentadoria, ganham... Leite condensado, Não, prótese peniana. Boa, balinha Bertinho, boa, azul, Bertinho. né, ó. É negócio pra caralho. Supostamente prótese peniana. Não teve isso mesmo, não é verdade. Teve. Nossa, parece outra vida, outra realidade. É já. muito louco, mano. Não, isso aqui. maluco. Mas aí você tem esses grupos que fazem parte desse auto-oficialato. Enquanto isso, a maior parte dos soldados, né, sargentos e tal, estão comendo pão que o diabo amassou. Uhum. Tipo, é histórico isso. Você olha, por exemplo, para a história do Brasil de novo, né? Você olha, por exemplo, para a história da revolta da Chibata que acontece em 1910. É uma revolta que acontece organizada pelos marinheiros e por aqueles que faziam parte do circuito mais geral, né, da condução e da organização dos navios no Brasil. E muitos desses marinheiros eram herdeiros diretos de pais que eram escravizados, muitos eram recém-libertos do processo da escravidão. Uhum. E do outro lado você tinha o oficialato, que era formado por membros de famílias tradicionais, burguesia. formados da burguesia, formados nesses quadros militares mais tradicionais, né? E os caras desciam sarrafo em todos eles. Então, assim, eu acho que é importante também entender que é necessário alterar essa própria noção do que serve, para que serve o exército. Né? Para que serve uma força armada? Ela serve para poder defender esse aspecto de autonomia, de independência política e tal. Mas num estado como o Brasil, em que essa organização ela é feita também dentro de uma conjuntura capitalista, o exército, as forças armadas não vão servir para defender a autonomia e a soberania brasileira, né? No fringir dos ovos. Pode até falar que faz isso, mas na prática não faz. E o que importa é o que se faz e não o que se fala. Né? Olhar pra isso nunca foi tão importante. Cara, hein, é só você olhar, por exemplo, assim, o que garante esse lugar de defesa do Brasil no circuito
mundial e imperialista. O que poderia garantir? O desenvolvimento da bomba atômica. O desenvolvimento do enriquecimento da energia nuclear. O Brasil não deveria ter isso? O Brasil não deveria ter um programa de investimento em energia nuclear? Energia nuclear é a forma de energia mais limpa que existe. É uma forma que tem um rendimento gigantesco. E aí a galera fala de acidente e tal. Você tem registros muito pontuais. Pouquíssimo. Geralmente provenientes de falhas humanas. E que é isso. É necessário ter um controle sobre aquilo para que seja interrompido o mais rápido possível. Só que a gente tem a realidade totalmente oposta. Angra 1 e Angra 2 ficam praticamente paradas. Angra 3 não termina nunca. E os trabalhadores da termonuclear